Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em C, Introdução à Programação em C, Algoritmos de Programação em C. A gente deu uma paradinha, a gente teve aí um feriado no dia 21 de abril e agora a gente vai dar continuidade ao curso, tá? A gente tinha falado, a última coisa que a gente tinha falado no curso era o operador if, tá? Se uma determinada condição A for maior do que B, não sei, vamos colocar aqui, double, A igual, não sei, B igual a 5, eu coloco lá, se A for maior do que B, eu tomo uma decisão, eu dou um printf, se o A for maior, eu dou porcentagem long float, né, que é double, porcentagem long float, eu vou imprimir, por exemplo, se o A é maior do que B, eu coloco BA, caso assim, B for menor do que A. Caso contrário, eu vou imprimir AB. Então, esse é o comando condicional, tá? Posso ter o else, posso não ter o else, posso ter mais de um, posso usar chaves, posso fazer sem chaves, tá? Sem chaves é se for apenas um comando. Aí o segundo comando aqui tá fora, né? Printf. Esse aqui vai estar fora, por exemplo, fora do if, tá? Se eu usar chaves, aí esse comando dentro da chave está dentro do if, o if dentro do else, o else começa no abre chaves, termina no fecha chaves. É importante fazer os espaçamentos, tá? Então, vou colocar aqui. Aqui está dentro, né? Aqui está dentro do else. Fechou chaves fora do else. Esse espaçamento é importantíssimo para você se localizar. Vou mandar rodar o programa. Tá? Deu um errinho. B undeclared. Vou rodar de novo. E ele rodou aqui. Ela imprimiu 5 e depois o 4. Se for menor, se não... Se o B for menor é BA, se não, AB. Então vai imprimir em ordem crescente. Vamos rodar, imprimir em ordem crescente. Imprimiu dentro do else e o fora. Então, esse é o if que a gente já tinha estudado esse if aqui. Tá? O que tem de interessante que eu poderia mostrar para vocês? Existe uma outra forma de eu fazer. Existem duas, na verdade, três formas de fazer condição na linguagem C. Um deles é o if. O if é o mais tradicional, é o que a maioria das pessoas usa. Mas você poderia colocar um operador que a gente chama de operador ternário. Aí eu perguntaria: A é menor do que B? Faço essa pergunta e coloco um ponto de interrogação. Eu estou perguntando: A é menor do que B? Se sim, ele vai executar essa primeiro comando. Se não, ele vai executar o segundo comando. É uma outra forma de fazer condicional. Para quê? Para economizar espaço. Basicamente é isso. Uma forma é um if mais compacto. Você consegue fazer numa linha só. Ah, mas não é melhor usar o if? É melhor usar o if, mas se você vê esse comando, você tem que ser capaz de entender o que ele faz. O programador pode ter usado esse ponto de interrogação. E aí você é obrigado a saber o que ele faz. Tá? Se a condição é verdadeira, ele executa o primeiro. E se a condição é falsa, ele executa o segundo. Então A é menor do que B. Então vamos ver o que vai dar. Mandei executar. E ele imprimiu 5, 4. Tá? Se o A for menor, então, só para manter a ordem, se o B for menor do que o A, ele imprime primeiro o B, depois o A. Primeiro o menor, depois o maior. Caso contrário, primeiro o A, depois o B. Primeiro o menor, depois o maior. Tá? Então aqui para imprimir em ordem crescente. Tá lá, 4, 5. Esse comando, além de executar, tem o ponto de interrogação. Se a condição for... Ele é operador ternário, tá? Chama-se operador ternário, porque tem três termos. Tem o primeiro termo, aí tem interrogação, tem o segundo termo
Aí tem o dois pontos, e aí tem o terceiro termo. Então esse é o condicional ternário. Não sei se tem algum outro nome. Operador ternário. Geralmente a pessoa chama de operador ternário. Condicional ternário. Ponto de interrogação. Tá? Então esse operador ternário funciona assim. Além disso, vamos dizer que eu quero fazer uma função que calcula o máximo. Tá? Qual que é o máximo entre A e B? Vamos fazer... Eu já ensinei funções para vocês, então vocês já estão sabendo o que é uma função. Quer dizer, eu fiz um vídeo sobre funções, mas funções é um negócio bem legal, tá? Muito, muito útil. Eu vou fazer uma função, essa função se chama máximo, tá? Essa função recebe dois termos, pode ser AB, pode ser XY. Só para mostrar que é diferente do AB, eu vou colocar XY. E aí eu pergunto assim, se o x for maior do que o y, eu dou um return x, tá? E eu posso fazer else, return x, else, return y, tá? Se o x for maior, retorna o x, caso contrário, retorna o y. Você vai pegando o jeito da programação, assim, você começa a falar numa linguagem parecida com a linguagem de programação, você vai se acostumando com a linguagem de programação. Tá? Então é um costume pensar, você tem que moldar o seu pensamento para pensar dentro das normas da linguagem de programação. Eu equiparo a programação a aprender uma língua estrangeira. Tá? Você vai se acostumando com as regras, com a sintaxe, com a forma que as coisas são feitas e logo você começa a se expressar de maneira natural na linguagem de programação. Tá? Então eu fiz uma funçãozinha máxima. Tá? Tenho aqui o A e o B. E eu mando imprimir o máximo. Vou imprimir aqui o máximo. Máximo igual porcentagem LF barra N. Eu vou imprimir o máximo. Vou chamar a função passando o A e passando o B. Tá? Passei o A e passei o B. O A vai casar com o X. O B vai casar com o Y. Ele vai executar. E vai retornar o maior dos dois. Volta para cá, ele imprime. Vou colocar um breakpoint aqui, só para a gente entender o passo a passo aqui. Botei um breakpoint que é muito bom. Se você ainda não usou debugger, comece ontem a usar debugger. Extremamente importante. Acelerem muito a programação. Mas vamos lá. Debug. Comecei a executar no modo debug. Dou um start. E tá lá. Tem a minha variável A, tá valendo lixo. A variável B está valendo lixo. Dou um step over. Depois que ele executou essa linha, o A está valendo 4. O B está valendo 5. Agora eu vou dar um step into. Eu podia dar um step over. Aí já acabou. Pô, vai para a próxima linha. Mas eu vou dar um step into. Step into, ele entra na função. Então ele vai entrar. Entrou. Legal, começou a executar. Ele parou de executar a função main. Está aqui. Em cima da função main, como se fosse uma pilha de pratos, está executando a função main, parou de executar a função main, começou a executar a função máxima. A função main está lá paradinha esperando a resposta. E aí tem o x e o y, ele não está mostrando aqui, né? Não sei se ele mostraria se eu colocar o x e o y. Não está mostrando o x e o y. Mas não tem problema, eu sei que o x vale 4 e o y vale 5. Ele vai perguntar quem é o maior, dá um step over. O maior é o y, que é 5, né? E ele vai dar um return nesse 5. A hora que ele der esse return, ele termina a execução da função máximo e volta para main. Voltou para a função main. Então ele parou de executar a função main, começou a executar a função máximo, executou a função máximo, terminou, voltou para cá. O resultado do return substitui o que está aqui e ele imprime. Imprimiu? Imprimiu. Deixa eu rodar aqui step over. Tá? Que ele está terminando a execução. Deixa eu dar um stop. Vamos rodar sem debugger, né? O debugger é mais para visualizar a entrada na função. Tá lá, o máximo é 5. Utilizando o if. Eu aconselho a sempre utilizar o if. Mas se você quiser ser, entre aspas, chique e mostrar que você sabe o operador ternário, você pode utilizar o operador ternário.
Vou colocar aqui double, máximo, igual. Olha que interessante, o operador ternário, ele pega o resultado, por exemplo, aqui eu dou um x é maior do que y, ponto e vírgula. X, dois pontos, y. Não é que ele vai executar o x, ele até pode interpretar como se ele fosse executar o x. Return máximo, tá? Vou ver se vai dar o mesmo resultado. Tá lá. Mesmo resultado, deu máximo. Fica mais feia a programação usando o operador ternário? Fica mais feio. Fica mais curto? Fica mais curto. O que ele faz? X é maior do que Y. Não é que ele vai executar o X. Ele podemos interpretar como se ele fosse executar o X, mas o X vai vir de resposta e você pode atribuir essa resposta ao valor máximo. Então, além de você poder dar um printf, além de você poder dar um x++, fazer um comando aqui, o que sobrar desse comando vai ser atribuído, você pode colocar um sinal de igual aqui. Então ele vai retornar, como se o seu operador ternário tivesse uma resposta, gerasse um número. E o número vai ser o resultado dessa expressão aqui. Caso seja verdadeiro, ou da segunda expressão se for falso. Então, executou o operador ternário, só alegria, e deu lá média igual a 5. Deixa eu até subir um pouquinho aqui, média, máximo igual a 5. Dá para fazer ficar mais compacto ainda? Dá, porque eu peguei o valor, coloquei na variável máxima e dei return no máximo. Como que ficaria mais compacto? Eu posso pegar esse operador ternário aqui e já colocar no return. Ó. Vai ficando melhor o código? Há controvérsias, tá? Nem sempre o código menor é o mais fácil de ler, tá? Você pode pegar um texto, tem um determinado comprimento, por exemplo, um texto de uma página ou um texto de 100 páginas que dizem a mesma coisa, é óbvio que o de uma página é melhor. Né? Isso não tem dúvida. Né? Agora, se você... será que é melhor o de uma página? Não sei. Às vezes você deixa menor, mas fica mais difícil de ler. Tá? É complicado esse negócio. Nem sempre o menor é melhor. Às vezes deixa menor e deixa mais confuso. Mas aqui eu usei o operador ternário. Tá? Deixei o código menor. Você que está aprendendo operador ternário entende o que isso aqui faz. Ele retorna o resultado. E eu posso utilizar. Vou dar run. E ele calculou o máximo. Estou usando a funçãozinha máximo. Tá? Usar essa função máximo é o equivalente a eu colocar esse código aqui do return nesse trecho. Aqui, pá, coloquei o código aqui. E eu vou comentar. Então, a função vai fazer isso, vai executar esse código, vai dar return. É como se esse código tivesse aqui, no local onde estava sendo feita a chamada da função. Então, está funcionando. Ah, tá, mas aqui teria que chamar de A e B. A, B, A, B. Tá, então, teria que trabalhar com A e B. Tem que fazer esse ajuste. Só que qual que é a vantagem da função? É que a função eu posso fazer várias chamadas. Se for uma coisa mais complexa, eu não vou precisar ficar duplicando o código, replicando o código várias vezes. Tá? Então, se for uma coisa mais complexa, eu só faço a chamada da função e depois eu chamei a função e eu economizo o código. Eu programo uma vez e uso várias vezes. A minha função máxima está aqui, está implementada. Daqui até o dia que eu for me aposentar, daqui a uns infinitos anos, né? Cada vez mais difícil de aposentar. Quando eu for me aposentar lá daqui umas 6, 7 décadas, eu posso usar a minha função máxima. Eu implementei ela uma vez só. E eu posso fazer um banco de funções. Uma função cálculo máximo, uma função ordena, uma função calcula árvore, busca. Eu vou ter um monte de funçõezinhas no bolso. E aí eu vou usando essas funções conforme a necessidade. E eu posso usar funções de outras pessoas também. Então, função é um trecho de código que já está implementado e eu posso utilizar. Eu vou fazer um outro exemplozinho, só lembrando como é que era aquele esqueminha lá da média, né, que eu falei para vocês, que eu tinha, vamos pegar aqui double, tem a P1, tem a P2, e tem a média dos exercícios, e tem a média. Aí eu falava assim, média é igual a
era 30% da P1 mais 40% da P2 mais 30% da média dos exercícios. Eu preciso colocar um valor para isso funcionar. P1 eu tirei 10, P2 eu tirei 4 e média dos exercícios eu tirei 10. Tá? Calculei a média, 30%, 40% e 30%. E vou imprimir a média. Printf. Vou colocar aqui média, porcentagem, como é double, né, long float. E aí eu coloco aqui a minha média. Então, vamos ver quanto que deu a média. Coloquei valores aqui. Média 7,6. Mas o professor, ele acha que a P2 é muito importante, que a P2 tem todo o conteúdo do semestre, que o aluno eventualmente pode tirar 0 na P2. Vamos ver quanto que dá de média. Pode tirar 0 na P2 e passar por média, ficar com média 6, né? Então, e aí o aluno pode abandonar o curso na metade porque já está com nota para passar. Então o professor, assim, baseado em várias análises, chegou à conclusão que a P2 é muito importante. E que se o aluno tirar uma nota abaixo de 5 na P2, ele vai para exame, tá? Mesmo que ele tenha a média superior. Um exemplo aqui, ele tirou 2 na P2, a média dele ficou em 6,8, mas o professor quer botar esse aluno de exame, porque ele acha a P2 muito importante. E porque é estranho um aluno não tirar uma nota tão baixa assim na matéria, na prova que cobre o conteúdo da disciplina inteira. Tem alguma coisa não está cheirando muito bem com essa nota 2 aqui. Então, que regra que o professor fez? Se a média for maior do que 6, aqui a gente já está falando numa linguagem parecida com a que a computação entende. Você tem que começar a raciocinar de uma maneira semelhante à linguagem de programação. Se a média for maior do que 6 e a P2 for menor do que 5, aí a média é reduzida, ela passa a ser 5,9, tá? Então é assim que funciona. A média passa a ser 5,9. Legal, isso aí já está dentro do que a gente está acostumado, tá? Já está dentro do que a gente está acostumado. Mas vamos lá, vamos elaborar um pouquinho mais esse código. Primeira coisa, essa média que está sendo calculada aqui, ela pode ser calculada para vários alunos, tá? E aí seria bacana eu ter uma função para calcular essa média. Eu acho que é legal. Eu teria uma funçãozinha para calcular a média. Então vamos criar uma funçãozinha, exercitar um pouco aí o conceito de função. Vou colocar aqui double média. O aluno vai receber do tipo double. Estou colocando double, podia ser float. P1 double, P2 double, média dos exercícios. Não precisa ser o mesmo nome do que está no main, tá? Podia chamar isso aqui de prova 1, por exemplo. Pode ser diferente, não precisa bater. Prova 2 e M dos EX, por exemplo. Só para não ficar igual, só para a gente ter essa consciência, né? Que o que você vai passar aqui para a função são os parâmetros que a função recebe. Vai receber a nota da prova 1, vai receber a nota da prova 2 e vai receber a média dos exercícios e vai calcular a média. Olha como fica mais organizado. Aí eu vou ter pesos, para ficar bem claro. Eu podia colocar direto isso aqui, tá? Eu podia colocar esse código aqui, return 0.3, agora eu tenho que chamar de prova 1, 0.4, prova 2, MEX. Posso fazer assim, dou return. Não sei se vai dar problema essa função se chamar média e aqui eu tenho uma variável chamada média. Vamos ver o que vai acontecer. Média, tem que passar P1, P2 e ME. Passei como parâmetro esses valores. A função recebe esses valores, faz as contas e dá um return.
tá? Que eu coloquei numa linha só, tá numa linha só, não tem problema, mas ela vai ter que fazer essas contas e dar um return. Vamos ver o que vai acontecer. Run. Opa, deu erro. Média já foi um nome que foi utilizado, né? Então vou calcular aqui de média. Deixa eu pensar num bom nome. Cálculo da média. Ou função média. É difícil, o nome a gente tem que batizar aqui, né? Não pode ser exatamente igual. Chamei de função média, tá? Função média recebe. Então P1 vai ser passado aqui para a prova 1, a variável prova 1 recebe P1, a variável prova 2 recebe P2, a variável média dos exercícios recebe ME. Faz as contas e dá um return. O return volta para cá e vai ser atribuído à média. Tá? Então vou rodar, vamos ver se agora está tudo ok. Rodou perfeitamente, tá? Só que eu fiz a função separada. Fiz uma funçãozinha, função média separada. Tá boa essa função média? Tem problemas, ela não tá perfeita, tá? Imagina que eu chego aqui depois de um certo tempo e fico olhando para esse 0.3, para esse 0.4 e para esse 0.3. Eu posso me perguntar que constantes são essas que foram colocadas no código, tá? Essas constantes. Quando alguém coloca um número, tá lá no meio do código e coloca um número lá, um código da besta, tô brincando, coloca um código qualquer aqui, um número. Isso é chamado de magic número mágico. Ninguém sabe de onde veio esse número e qual é o significado dele. Então, provavelmente esse código vai ser difícil de entender. O que é isso? Ficaria mais claro se eu tivesse pesos. Se eu colocasse aqui double peso 1 igual a 0.4, peso 2 igual, peso 1 é 0.3, né? Double 0.3, peso 2 0.4 e peso 3 igual a 0.3. Esse código está um pouquinho melhor, tá? E aí eu faço a média, eu vou multiplicar a prova 1 pelo peso 1, prova 2 pelo peso 2 e os exercícios pelo peso 3. Aí eu consigo entender que eu estou trabalhando com pesos e eu acho que fica mais fácil de você entender o que esse código faz. Então você tem que prezar pela clareza, tá? O nome das variáveis deve ser suficiente para você entender o significado dela. E a forma mais... Nem sempre a forma mais compacta é melhor. Nesse caso aqui eu tô fazendo o programa ficar maior, mas no meu entendimento ele está ficando mais fácil de entender o que esse código faz. Se uma pessoa pegar esse código, se um programador pegar esse código, ele não vai ter muita dificuldade em entender qual que é a lógica que está por trás do que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, até aqui tudo bem. Aí, o que eu queria... Eu poderia inserir essa condição direto na média. Então, poderia inserir essa condição lá. Eu não daria que dar um return. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Vamos chamar isso aqui de média. A média vai ser essa conta, né? Não tem problema, tem o mesmo nome da função main. Se a média for maior do que 6, IP2 média, e no final eu dou um return média. Ok. Então, coloquei essa lógica aqui. Observe que se eu tiver que executar essa lógica várias vezes, já está programado. Então, eu programo uma vez só, e aí eu posso executar várias vezes. Então, agora a minha função média já está fazendo tudo. Já está fazendo tudo que tem que ser feito. E aqui, eu calculo a média e mando imprimir. Só alegria. Então, a média já está... A função main está diminuindo. Eu, pessoalmente, gosto de funções pequenas. Eu acho que uma função tem que ter, assim como regra, até 20 linhas. Então, essa função tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá bom. Essa função aqui tem poucas linhas.
Tem mais do que 5 linhas, quebra em 2 funções. É que nem quando você está escrevendo e o parágrafo começa a ficar grande, você quebra em vários parágrafos. Aqui você tem uma função, a função começou a ficar grande, você quebra em várias funções. Tá? Então você vai quebrando em funções menores. Aí o código é bom. Quanto um monte de funçõezinhas pequenas trabalhando junto, é muito melhor que uma função gigante querendo resolver o problema. Tá? Uma função gigante geralmente dá pau no meio e você vai ter que dar manutenção. Mas beleza, vamos continuar aqui. Aí o que eu queria... Opa! Aqui é prova 2, né? Prova 2. Menor que 5, está executando. E beleza, está calculando corretamente a média está 5.9. O que eu queria mostrar para vocês é que esse if eu podia trocar por um operador ternário, por um operador de condicional ternário. Eu teria que fazer o seguinte, colocar assim, vamos ver como é que eu faria. Se a média, eu faria a média igual. Não sei se o código fica melhor. Eu sou favorável a if. Eu não gosto muito de operador ternário. Eu acho que o código fica ruim. Mas se alguém fizesse utilizando operador ternário, eu tinha que saber o que o código faz. Coloquei aqui 5.9. Caso contrário, média. Média recebe média. Então eu faria assim. Ganhei uma linha. Ganhei uma linha e deixei o código um pouco mais confuso, mas utilizei o operador ternário. É menor 5.9. Caso contrário, média. E aí eu dou um run. Então, executei e está correto. Tá? Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer, o operador ternário retorna alguma coisa. Eu posso ignorar o retorno do operador ternário e colocar aqui dentro. Média recebe 5.9. Caso contrário não faz nada. Será que ele aceita? Não faz nada? Assim? Deixa eu testar. Dei o play. Vamos ver se ele... Não, tem que colocar alguma coisa ali. Eu não quero que faça nada, mas o operador ternário, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu faço? O que eu posso colocar ali que não serve para nada? Vou colocar média, eu acho que faz sentido. Não ficou a coisa mais linda do mundo, né? Média igual a 5.9, senão média. Aí ele deve executar corretamente. Tá? Aí funciona certinho. Média igual a 5.9, senão média igual a média. Vamos colocar assim. Caso contrário, a média é a média. Né? Não ficou a coisa mais linda, mas funciona. Tá? Então esse é o operador ternário. Você põe o ponto e vírgula. Opa. Add value required left to... não, ele não aceitou isso aqui. Eu acho que alguma coisa está errada. Então não quero que faça nada, eu vou deixar só média. Tá? Beleza. Eu acho que o mais correto seria média, recebe, faz o operador ternário, ponto de interrogação, média igual a 5.9, senão é a média. Eu acho que assim é a forma mais correta de utilizar o operador ternário. Mas tem várias maneiras que eu posso fazer as coisas. Posso colocar operador ternário dentro de operador ternário? Pode, tá? Mas eu torço para que você morra lentamente e com dor, se você colocar um operador ternário aqui dentro. Mas é para funcionar. Tá? Se eu colocar aqui alguma coisa aí, não vou nem tentar aqui, mas você pode colocar um operador ternário dentro de operador ternário. Linguagem C aceita, tá? Não vou nem fazer, não vou nem dar o exemplo. Mas você pode colocar um operador ternário aqui dentro. É uma expressão que você coloca aqui. Então, em tese, ele aceita qualquer expressão. Legal, falamos um pouquinho de operador ternário, falamos um pouquinho de função, tá? Então, a gente vai dar um stop e a gente já volta.